Você já parou para pensar que existem cerca de 2 trilhões de galáxias no universo? Pois é, a nossa galáxia, a Via Láctea, é só uma entre elas. É verdade, essa galáxia é o nosso lar no universo. Mas pelo menos na teoria, havia a mesma chance de estarmos vivendo em qualquer outra galáxia. Olá, pessoal! E se fosse o caso, como será que isso teria afetado o nosso planeta? Por que será que galáxias com núcleos ativos não são ideais na busca por vida inteligente? Você está no Pipa e é um prazer ter você comigo. Eu sou o Deluca. E hoje a gente vai explorar tudo isso e muito mais. E aí, bora começar? A ilha cósmica em que vivemos. A nossa galáxia, a Via Láctea, pode até parecer meio sem graça quando comparada com outras espalhadas pelo universo. Ela é uma galáxia espiral clássica, já bem antiga e, de modo geral, bastante tranquila. Por aqui, uma supernova explode, em média, apenas uma vez a cada 100 anos. Por causa disso, objetos extremos como buracos negros e estrelas de nêutrons são relativamente raros na Via Láctea, e nos arredores do nosso sistema solar simplesmente não existem. A Via Láctea é uma galáxia de porte grande, e dentro do chamado Grupo Local, a única maior do que ela é a galáxia de Andrômeda. Mas fora do Grupo Local, os astrônomos já encontraram muitas galáxias ainda mais gigantescas. E o mais curioso, nós estamos localizados bem na borda de um imenso vazio cósmico chamado de vazio local, longe das grandes estruturas do universo conhecidas como paredes galácticas. Essas paredes, como a impressionante muralha de Hércules Coroa Boreal, são compostas por um número incontável de galáxias, agrupadas de forma tão densa que é impossível dizer onde termina uma e começa a outra. E essas estruturas colossais se estendem por bilhões de anos-luz. Bem no centro da nossa Via Láctea existe um buraco negro supermassivo. Os astrônomos o identificaram como uma forte fonte de ondas de rádio chamada Sagitário A. Esse objeto tem uma massa equivalente a 4 milhões de sóis, o que à primeira vista parece realmente assustador. Só que existem galáxias com buracos negros supermassivos muito maiores que esse, e outras que simplesmente não têm nenhum. O nosso, felizmente, é extremamente calmo. Sim, ele emite fortes ondas de rádio. Mas isso acontece porque, como todo corpo celeste, ele está constantemente puxando matéria, que às vezes se acumula em seu disco de acreção ou atravessa o horizonte de eventos e desaparece para sempre. O pó cósmico, aquecido por forças gravitacionais e campos magnéticos extremos, mergulha em direção ao buraco negro, se aquece e se ioniza violentamente. É justamente esse processo que conseguimos observar aqui da Terra na forma de radiação. Ainda assim, se comparado a outros buracos negros supermassivos, o nosso é mesmo bem comportado. Até onde os cientistas sabem, ele não emite jatos, aquelas rajadas absurdamente potentes de matéria aquecida que viajam a velocidades relativísticas. Ao que tudo indica, nosso buraco negro está adormecido há milhões de anos, sem causar nenhuma grande explosão. Em resumo, a nossa galáxia pode até parecer meio sem emoção. Mas e se a Terra estivesse em uma galáxia muito mais agitada? Como será que seria? O enxame de estrelas. Vamos começar imaginando como seria a vida na Terra se ela tivesse se formado dentro de uma galáxia maior, como Andrômeda. Será que com um número muito maior de estrelas por perto, alguma coisa mudaria de fato? À primeira vista, parece que não. Mesmo que a Terra estivesse localizada dentro da galáxia de Andrômeda, o céu noturno provavelmente teria uma aparência muito parecida com a que conhecemos hoje. Só que, é claro, as constelações seriam completamente diferentes. Apesar de Andrômeda ser bastante parecida com a Via Láctea, ela é uma galáxia consideravelmente maior. E a principal diferença entre elas é que o plano galáctico de Andrômeda é muito mais luminoso e extenso do que o da nossa galáxia. Em vez da Via Láctea, o que a gente veria no céu noturno seria essa faixa brilhante cortando o firmamento. Hoje em dia, para enxergar a Via Láctea com nitidez, é preciso sair das grandes cidades e fugir da poluição luminosa. Mas no caso de Andrômeda, daria para vê-la até mesmo no meio de uma metrópole iluminada. No entanto, existe aí um problema potencial bem sério. Quanto mais estrelas ao redor,
maior a frequência de supernovas. E isso significa também mais buracos negros e estrelas de nêutrons, com maior chance de algum desses objetos perigosos aparecer bem perto da Terra. Uma explosão de supernova é um evento incrivelmente destrutivo, que espalha uma enorme quantidade de radiação por todo o espaço ao seu redor. Estrelas de nêutrons, por sua vez, bombardeiam constantemente os arredores com partículas carregadas de alta energia. Já os buracos negros são até mais tranquilos, mas quando engolem uma estrela azarada, podem gerar violentos surtos de raios gama. O campo magnético da Terra e o do Sol conseguem desviar a maior parte dessas radiações perigosas, mas se a intensidade for alta demais, nem eles conseguem dar conta. Até quem diga que algumas das grandes extinções em massa registradas na história geológica da Terra foram causadas justamente por explosões de raios gama ocorridas não muito longe do nosso sistema solar. No total, a Terra já passou por 5 extinções em massa. E só em uma delas, aquela que ocorreu entre o Cretáceo e o Paleógeno, a radiação espacial não teve envolvimento direto. Esse evento, que acabou com os dinossauros não aviários, foi causado pelo impacto de um enorme asteroide. Cada uma dessas extinções mudou radicalmente a biosfera e eliminou as espécies dominantes da época, abrindo espaço para o surgimento de novos grupos, os chamados forasteiros. E foram justamente esses forasteiros que acabaram moldando a vida na Terra até chegar ao que temos hoje. Mas se essas extinções ocorressem com frequência demais, é possível que com o tempo a Terra se tornasse um planeta completamente estéril. E quanto maior a galáxia, mais grave se torna esse risco. Viver em Andrômeda ainda seria relativamente seguro, mas se estivéssemos em algum ponto da muralha de Sloan ou da muralha de Hércules Coroa Boreal, que mencionamos antes, aí a história seria bem diferente. Talvez nesse caso, a vida tivesse que evoluir se adaptando a uma exposição constante a explosões de raios gama. Seja como for, a biosfera resultante seria bem diferente da que a gente conhece hoje. E se ao contrário disso, a gente estivesse morando em uma galáxia anã? Os problemas seriam outros, mas igualmente relevantes. Como dissemos antes, as extinções em massa abrem caminho para novas formas de evolução. Portanto, sem esses eventos, a biosfera terrestre poderia acabar ficando estagnada. Talvez a vida nunca tivesse evoluído até o ponto de surgir uma espécie inteligente. Além disso, tem outro fator extremamente importante a considerar. No universo, nada simplesmente desaparece sem deixar vestígios. A matéria das estrelas superaquecidas serve como matéria-prima para formar novas estrelas e planetas. E isso significa que supernovas e fusões de estrelas de nêutrons funcionam como verdadeiras fábricas de elementos mais pesados que o ferro. E as supernovas também espalham pelo espaço todos os elementos químicos que foram forjados dentro da estrela durante sua vida. Se houver supernovas de menos, as estrelas mais jovens acabam tendo uma quantidade bem menor de metais, o que reduz bastante as chances de surgirem planetas rochosos ricos em elementos como a nossa Terra. Vida sob bombardeio. Como já vimos no capítulo anterior, viver perto de estrelas extremas pode ser perigoso. Mas muito mais arriscado é viver em uma galáxia ou nas proximidades de uma que possui um núcleo galáctico ativo. A gente já falou brevemente sobre isso nesse vídeo, e inclusive temos um conteúdo só sobre galáxias com núcleos ativos aqui no nosso canal. Esses núcleos estão constantemente expelindo jatos de partículas para o espaço. São correntes destrutivas compostas por partículas carregadas que viajam a cerca de 99% da velocidade da luz, provavelmente a forma mais veloz de matéria já observada no universo em grande escala. Normalmente, esses jatos cósmicos saem pelos polos de buracos negros supermassivos enquanto o disco da galáxia gira ao longo do plano equatorial. Isso significa que, em condições normais, esses jatos não representam ameaça direta para os sistemas estelares da própria galáxia. O problema é se outra galáxia acabar ficando bem no caminho desse fluxo incessante. Aí, as estrelas e planetas atingidos podem ser bombardeados por partículas em altíssima velocidade, com consequências catastróficas. A força desse bombardeio pode literalmente arrancar a atmosfera de um planeta e exterminar completamente qualquer forma de vida ali presente. E às vezes, esses jatos mudam completamente de direção, começando a se espalhar de forma caótica e descontrolada.
Quando isso acontece, eles podem até destruir o disco inteiro da galáxia de origem e o de algumas galáxias vizinhas que tiverem o azar de estar por perto. Ah, e tem mais uma coisa importante que quase esqueci de mencionar. Nessas galáxias com núcleos ativos, a noite nunca é verdadeiramente escura. O brilho gerado pelo núcleo pode ser tão intenso quanto o da lua cheia. A nossa galáxia, por outro lado, está localizada bem no centro de um gigantesco vazio cósmico, onde a densidade de matéria é extremamente baixa. E embora seja uma galáxia grande, não é grande demais. Em outras palavras, viver na Via Láctea é, de certa forma, um golpe de sorte. E foi justamente essa sorte que permitiu a Terra existir de maneira relativamente tranquila por 4,5 bilhões de anos. Passamos por algumas grandes catástrofes, sim, mas em um número suficiente apenas para impulsionar a evolução da vida, não para exterminá-la por completo. É claro que tudo isso pode estar completamente errado. Afinal, até agora não encontramos nenhum outro planeta com uma biosfera além da Terra. Mas com base em tudo o que a ciência sabe até hoje, é assim que o universo parece funcionar. E se você achou esse vídeo interessante, não esqueça de deixar seu like e compartilhar em suas redes sociais. Muito obrigado por assistir até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!